E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Kleber falando e hoje eu vou te ajudar a descobrir como calcular a rentabilidade dos FIIs, os fundos de investimento imobiliário. Tem uma coisa que eu gosto muito de comentar, é que tem uma grande rede de postos no Brasil que diz que todo brasileiro é apaixonado por carro. Mas quando a gente fala de investimentos, não há sombra de dúvidas que o brasileiro é apaixonado por imóveis. Afinal de contas, quem nunca sonhou ter vários imóveis alugados e poder viver de renda tranquilamente morando numa praia, não é mesmo? Esse é só um dos motivos pelo qual os fundos de investimento imobiliário são tão populares no Brasil. Você já deve saber de alguns deles, afinal você já quer saber como calcular a rentabilidade dos fundos de investimento imobiliário. Existem dois tipos de rentabilidade nos fundos de investimento imobiliário. Existe o ganho de capital, que é o acréscimo do seu patrimônio, e também a renda por dividendo, que são os lucros ou os aluguéis que os fundos de imobiliário recebem e distribuem para os seus cotistas. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas formas de rentabilidade. A primeira forma é o ganho de capital, que acontece quando o seu patrimônio aumenta através da valorização. Quando você compra um imóvel por R$100 mil e revende ele por R$150 mil, houve um ganho de capital porque o valor do seu patrimônio aumentou e você conseguiu assim realizar o ganho. Isso também acontece nos fundos de investimento imobiliário. Afinal de contas, uma cota de um fundo de investimento imobiliário nada mais é do que uma pequena participação em um grande imóvel. Pode ser um shopping, um hospital, uma escola, uma faculdade, uma laje comercial nas grandes cidades, enfim, diversos tipos de imóvel e você tem uma pequena participação desse imóvel. Enquanto em um imóvel você compra um kitnet por R$100 mil e revende ele a R$150 mil, por exemplo, a mesma coisa pode acontecer nos fundos de investimento imobiliário. Eu compro a cota de um fundo de investimento a R$100 e posso revender ela a R$150. Aí acontece então o ganho de capital e essa é uma das formas de você ganhar dinheiro com os fundos de investimento imobiliário. A atenção especial aqui é que nos imóveis você vai pagar 15% de imposto de renda sobre o ganho de capital. É claro que na negociação de um imóvel existem outros custos envolvidos, como o imposto de transferência, a corretagem do corretor de imóveis, que é o profissional que vai intermediar essa negociação, que acabam trazendo outros custos para a negociação de um imóvel físico. Nos fundos de investimento imobiliário, a tributação do ganho de capital é de 20%. Sim, ela é bem maior do que o ganho de capital nos imóveis físicos. Porém, enquanto no imóvel físico você pode gastar fortunas em comissões e impostos, aqui a corretagem é muito barata. Existem corretoras que você pode negociar os fundos de investimento imobiliário, inclusive sem pagar nenhuma taxa, como a Rico e a Socopa Corretora Paulista. Em outras tantas é muito mais barato, você pode negociar R$1 milhão em fundos de investimento imobiliário pagando só R$ 2,75 de corretagem. Então esses 5% a mais acabam se compensando nos outros custos e sim, os fundos de investimento são muito atrativos. Porém, a maior atratividade da rentabilidade dos fundos de investimento imobiliário está no recebimento da renda. É como se fosse o seu aluguel. No mercado financeiro, a renda que é proveniente dos seus ativos é chamada de yield, ou dividend yield, que é um termo em inglês para os rendimentos que você recebe. Isso aqui é muito atrativo nos fundos de investimento imobiliário porque esse rendimento é isento de imposto de renda. Se você tiver vários imóveis alugados, você vai pagar um imposto de renda de acordo com a tabela progressiva de imposto de renda. Ela começa em zero e se você tem bastante imóveis e receber a partir de R$5 mil, por exemplo, você vai chegar a pagar 27,5% de imposto de renda. Já se você receber R$100 mil por mês de renda em fundos de investimento imobiliário, a tributação é zero. Isso aí mesmo, zero. Isso acontece porque existem diversos incentivos fiscais para que sejam possíveis a construção desses empreendimentos que são tão importantes para o desenvolvimento do nosso país, que são escolas, hospitais, enfim, todos aqueles tipos de imóveis que eu já citei anteriormente. Em relação ao rendimento que você recebe do fundo de investimento imobiliário, tem duas formas de analisar isso. Tem o dividend yield corrente, que é em relação à cota atual do fundo de investimento. Por exemplo, eu paguei R$100 na cota de um fundo de investimento imobiliário e recebo 70 centavos de rentabilidade, que vai cair na minha conta como se fosse o aluguel todo mês. Aqui existem duas óticas. A gente tem o Dividend Yield on Cost, que é em relação ao quanto você pagou pela essa cota, e o Dividend Yield on Price, que é o Dividend Yield em relação ao preço de mercado. Esses 70 centavos em relação ao valor da cota, que são R$100 que você pagou, equivalem a 0,7%.
Em relação ao valor atual de mercado, se o fundo de investimento imobiliário estiver cotado hoje a R$200, significa que você está ganhando só 0,35. São lógicas bem diferentes e depende do seu objetivo como investidor. Eu, como adoro investir em fundos de investimentos imobiliários a longuíssimo prazo, eu olho somente o Dividend Yield on Cost. Então hoje eu tenho fundos imobiliários que me pagam, acredite ou não, quase 1,3% ao mês, livre de imposto de renda em relação ao custo que eu paguei nesses imóveis. Perfeito? Então essas são basicamente as duas formas de se analisar como é a rentabilidade de um fundo de investimento imobiliário. Ou seja, a gente tem o ganho de capital, que acontece através da valorização das cotas do fundo de investimento imobiliário, e também o Dividend Yield, que é em relação ao percentual de renda que esse fundo de investimento vai te gerar mensalmente em relação ao que você pagou, que é muito semelhante ao aluguel de um imóvel, com a grande vantagem que é isento de imposto de renda. Tranquilo? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a compreender um pouquinho mais sobre a rentabilidade dos fundos de investimento imobiliário. Se você tiver qualquer dúvida sobre esse assunto, é só deixar nos comentários abaixo, que vai ser um prazer te ajudar. Então aproveite para clicar em gostei nesse vídeo, se inscrever no canal e, é claro, ativar o sininho do YouTube aqui embaixo para receber mais novidades sobre investimentos toda semana. Um grande abraço e bons negócios a todos!